Bem-vindo ao Assista Rápido Resumo de Filmes. Hoje o resumo vai ser de um filme de ação, aventura e drama lançado em 2017, que se chama Planeta dos Macacos, A Guerra. Tomem cuidado pois existem spoilers à frente. Fique atento e se cuide. Anos atrás, um experimento científico deu errado e assim originou uma espécie de macacos inteligentes, mas destruiu a maior parte da humanidade com um tipo de gripe. Uma nova civilização de macacos liderada por César lutou para coexistir com os humanos, mas isso não deu certo pois um macaco rebelde, chamado Koba, liderou um ataque contra os humanos, que ainda conseguiram enviar um pedido de socorro, e um coronel implacável com seu batalhão está há anos tentando exterminar os macacos. No presente, em uma floresta, um grupo de soldados humanos encontra um acampamento de macacos, e lançam um bombardeio matando muitos deles. Porém um dos macacos consegue pedir ajuda para o resto, e eles imediatamente atacam matando quase todos os humanos. Um deles, Preacher, sobrevive e é pego pelos macacos. César, junto com seus subordinados, Morrice, Luca e Winter, chegam ao acampamento, e Preacher reconhece César dizendo que eles estavam procurando por ele. César explica que não era ele que queria a guerra, mas seu ex-aliado, Koba, que ele já está morto. O ex-subordinado de Koba, Burro Vermelho, que também foi capturado, ameaça César. Assim ele ordena que Winter o leve para fora, e também libera os soldados como uma mensagem de paz ao coronel. Pouco depois, o filho de César, Olhos Azuis, e seu amigo, Rocket, chegam em casa depois de uma longa jornada. Em uma reunião, Olhos Azuis diz que descobriu um novo lugar para chamar de lá. Isso excita os macacos, e César concorda com a sugestão de Olhos Azuis contanto que eles sejam discretos sobre seu próximo passo. Quando a noite cai, enquanto César vigia sua família adormecida, ele percebe uma luz verde passando pela cachoeira, e vai verificar. Assim ele descobre uma corda e percebe que os humanos invadiram. Então ele diz a seu filho para ficar de guarda e proteger sua família, enquanto ele procura os invasores e também avisa a Luca do ataque. Em seguida, César consegue emboscar um dos soldados, mas não antes dele fazer contato com o coronel, e assim os macacos ouvem o coronel dizendo que ele matou o líder dos macacos. Preocupado, César corre de volta para sua família e vê que o coronel matou, na verdade, seu filho e sua esposa achando que era ele. Após isso, César até tenta matar ele, mas o coronel ainda consegue escapar. Depois disso, César volta para seu quarto e chora com o resto de seus amigos. Para seu conforto, ele encontra seu filho mais novo, Cornélio, e o abraça. Devido ao ataque, César transfere toda a tribo para o novo lugar que Olhos Azuis falou. No entanto, ele fica para buscar vingança. Assim os macacos embarcam em sua jornada, enquanto César segue para onde o coronel está. Sem o conhecimento dele, Morrice, Rocket e Luca estão seguindo ele. Então César diz que deve ir sozinho pois pode não voltar vivo, mas os macacos insistem que ele precisa de ajuda. No caminho, os macacos encontram uma vila abandonada, e dentro de uma casa, eles encontram uma jovem. César a considera inofensiva, e ordena que eles continuem sua jornada, mas Morrice percebe que algo está errado com ela e a leva, pois ela não sobreviverá sozinha. O grupo continua procurando pelo coronel, e eventualmente encontram um acampamento humano. Eles exploram o local com seus binóculos, e veem Winter trabalhando lá. Então o grupo entra na tenda de Winter, e César pergunta sobre o paradeiro do coronel. Em seguida, Winter diz que o coronel não está lá, que na verdade ele está indo se encontrar com mais soldados vindos do norte, e também explica que o Burro Vermelho fez um acordo com ele. Se ele dissesse onde César estava escondido, o coronel pouparia sua vida. Então César fica furioso e conta a Winter que seu filho e sua esposa morreram por causa do que ele fez, e Winter fica nervoso tentando pedir ajuda dos soldados, mas César e o grupo impedem ele de fazer barulho, porém por conta disso acidentalmente o matam. Mais tarde naquela noite, César pensa no que fez e se sente culpado, lembrando que macacos não se matam. Em seguida, o grupo segue os soldados e param em um lugar montanhoso cheio de neve. Do nada, eles ouvem tiros e se escondem. Por conta da neve, o grupo perde o rastro dos soldados, e assim eles sobem em uma torre para ver melhor. Enquanto isso, um ladrão se aproxima de um dos cavalos e tenta roubar os pertences, mas Luca vê o ladrão e o faz fugir. O grupo imediatamente o persegue, e após um tempo o ladrão se rende mostrando que também é um macaco, e que se chama Bad Ape. Ele conta que é do mesmo zoológico de onde César era, e diz que está feliz por não estar sozinho. Assim lhes dá comida para comemorar, que César pergunta de onde é, e Ape responde que é da fronteira, onde os soldados estão. Então César insiste que ele os leve até lá, e mesmo hesitante, ele aceita. Na manhã seguinte, o grupo parte para a fronteira, e quando estão explorando o local, alguns humanos os avistam. Assim Luca empurra César e mata um deles, e Rocket imediatamente chega para ajudar, mas Luca é fatalmente ferido na luta e eles choram. Então Morrice implora a César que eles devem se juntar aos outros macacos, pois ele está se tornando cada vez mais parecido com Koba. Com isso, César fica furioso e vai para o acampamento sozinho. Ao longo do caminho, ele
ele encontra alguns de seus macacos mortos e amarrados a uma estaca. Por isso, César corre para ver o acampamento e encontra toda a sua civilização aprisionada lá. Um dos macacos atrás dele ainda está vivo, então ele imediatamente o liberta e pergunta o que aconteceu. O macaco diz que eles foram emboscados e viraram escravos. De repente, o burro vermelho nocauteia César por trás. Quando ele acorda, já está dentro do acampamento com o coronel, que pergunta a ele como o encontrou, e César responde que alguém lhe disse que mais soldados estão vindo do norte para se juntar a ele. Após isso, eles colocam César em uma das jaulas. Há duas gaiolas, uma para os adultos e outra para os filhotes, e César vê seu filho, Cornélio, na jaula dos filhotes. Quando amanhece, os soldados abrem as jaulas para os macacos fazerem seu trabalho. Acontece que eles foram forçados a construir um muro, e César se pergunta por que observando as torres de defesa nas paredes. Em seguida, um dos macacos diz a ele que a tribo está morrendo de fome. Enquanto isso, um dos macacos enfraquecidos sofre um acidente, e Burro Vermelho começa a bater nele com um chicote. César ordena que ele pare, e os outros macacos se revoltam também. Assim, o coronel ordena que o Burro Vermelho traga César para ser chicoteado. Após isso, o coronel diz a César para mandar seus macacos voltarem a trabalhar, mas César se recusa e diz que eles precisam de comida e água. Então o coronel atira no macaco enfraquecido e aponta a arma para César. Vendo o impasse, um dos macacos inicia o trabalho e o resto dos macacos segue. Então o coronel ordena que o Burro Vermelho amarre César em uma estaca, e enquanto isso acontece, Maurice e o grupo observam à distância planejando uma maneira de salvar eles. Mais tarde naquela noite, o Burro Vermelho libera César e leva ele para ver o coronel, que o avisa que se ele ousar interromper o trabalho novamente, ele matará sua tribo um por um. Mas César continua exigindo comida e água. Então o coronel lembra a ele quem manda e menciona o exército. Mas César conta sobre suas observações. O exército vindo do norte não é aliado, o que deixa o coronel impressionado, e assim ele explica que um vírus quase eliminou todos os humanos, tirando a capacidade de falar ou pensar direito. Assim ele precisou matar todos os contaminados, inclusive seu próprio filho, e isso fez com que o exército do norte se virasse contra ele. Naquela mesma noite, Maurice e o grupo estão procurando maneiras de entrar, mas eles ouvem alguns soldados chegando e se retiram para um local mais seguro, onde Bad Ape acaba caindo em um túnel. Na manhã seguinte, os soldados finalmente distribuem comida e água para os macacos, exceto para César. Enquanto isso, Maurice e o grupo vasculham o túnel e encontram um ponto que eles poderiam cavar um caminho diretamente para dentro. Quando Bad Ape e a jovem menina voltam, ambos veem César em agonia, então ela vai para o acampamento. Lá, César está congelando e começa a alucinar novamente com Koba dizendo para ele desistir, mas César percebe que na verdade é o Burro Vermelho que está na frente dele, o libertando sob ordens do coronel. Enquanto César está dormindo, a jovem entra sem ser detectada, entrega sua boneca a César e com a ajuda dos outros macacos, ela dá água e comida para ele. De repente, os soldados estão se aproximando e a jovem está em perigo, então Rocket entra no acampamento e distrai os soldados. Eles imediatamente secam Rocket, e o Burro Vermelho inicia uma briga com ele, até que o coronel coloca Rocket no curral, e ele diz a César para se preparar para uma fuga. Na manhã seguinte, o coronel libera César para trabalhar, mas encontra a boneca que a garota deu a ele, se perguntando como aquilo foi parar ali. Em seguida, Rocket e César trabalham juntos e se comunicam com Maurice e Bad Ape por linguagem de sinais, que imediatamente voltam para o túnel. Naquela noite, os macacos voltam para a gaiola e o Burro Vermelho acorrenta César à sua jaula dizendo que o coronel matará os macacos assim que a guerra acabar, mas César responde que o coronel não vencerá. Enquanto isso, a jovem que estava observando os macacos corre para Maurice para avisar que os macacos estão de volta em suas celas. Pouco tempo depois, Bad Ape termina de cavar o solo e checa sorrateiramente, então quando os soldados saem, os macacos imediatamente encontram ele para agradecer. No entanto, Maurice percebe que o túnel está inundando, tornando-os incapazes de cavar em direção aos filhotes. Assim eles informam a César, e ele imediatamente improvisa. Os macacos provocam o vigia jogando lama nele, e fazem ele entrar no curral sozinho. Rocket continua jogando lama no soldado, atraindo-o para sua armadilha e roubando suas chaves e arma. Em seguida, Rocket e César vão sorrateiramente até os jovens, onde César se reúne com Cornélio, e eles guiam os filhotes e os macacos para escapar pelo túnel. Porém César fica para trás, pois quer acertar as contas com o coronel. De repente, o exército do norte chega e ataca a base, e quando Preacher vai conferir os macacos, percebe que eles se foram. Quando César se encontra com o coronel, vê ele em sua cama e pega uma arma prestes a atirar. Mas para sua surpresa, o coronel está infectado e não consegue falar. Então César vê a boneca e percebe o que aconteceu. Ele até puxa a mão de César querendo morrer, mas ele abaixa a arma sentindo pena dele. Então o coronel pega a arma e se mata. Lá fora, a guerra continua e Burro Vermelho avista os macacos em fuga. Assim ele e os soldados matam vários deles. Na linha de frente, Burro Vermelho percebe o que fez e sente pena dos macacos. Em seguida, César corre em direção a eles com granadas, mas é atingido por uma flecha de Preacher. Quando o soldado está prestes a dar o golpe final, ele explode. Acontece que o Burro Vermelho usou o lançador de granadas nele, e assim os soldados imediatamente atiram nos dois. Porém César consegue se esquivar e alcança as granadas, jogando elas nos tanques e explodindo todo o lugar enquanto escapa pelo túnel.
túnel. Lá fora, César sai e vê os soldados do norte comemorando sua vitória. No entanto, a explosão causa uma enorme avalanche. Isso força os macacos a subirem árvores altas para sobreviver, mas os humanos são exterminados. A guerra finalmente termina, e os macacos viajam pacificamente para sua nova casa em uma bela savana. Porém, a celebração dos macacos é interrompida quando eles percebem que a ferida de César não se recuperou, fazendo com que ele perdesse muito sangue ao longo da jornada. Mas ele diz para não se preocuparem, pois agora eles estão finalmente em paz e podem continuar mesmo sem sua liderança. Maurice começa a chorar e garante a César que preservará seu legado para seu filho, fazendo César sorrir antes de dar seu último suspiro e descansar, sabendo que sua tribo está finalmente a salvo. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhum resumo de filmes.